sejam bem-vindos. Esse é o MUNEAM, Museu Nacional de Enfermagem. O museu também traz uma homenagem a Ana Nery, por isso também conhecido como Museu Nacional de Enfermagem Ana Nery. E nesse momento, para facilitar um pouco a nossa compreensão e dinâmica aqui no espaço, eu vou estar retirando a máscara, mas isso obedecendo uma segurança que o ambiente está apresentando tanto para mim, quanto o profissional que está aqui do outro lado, que está totalmente protegido, e que inclusive essa é uma das grandes recomendações que o nosso espaço tem justamente inserido. É o uso da máscara para o percurso da visita e, obviamente, o distanciamento social a partir das demarcações que nosso espaço criou, beleza? O MUNEAM existe desde 2010, foi inaugurado no dia 20 de maio, onde nesse momento trazia já uma homenagem justamente ao profissional e técnicos de enfermagem. O museu ele é tecnológico em enfermagem, traz uma homenagem ao dom do cuidar, e aqui vamos ver algumas histórias super maravilhosas, básicas, sobre os nossos profissionais e a sua atuação ao longo da história, beleza? Eu sou o mediador André Luiz, o meu trabalho aqui é justamente apresentar esse espaço e assim como outros colegas, fazer a história aí, espalhar mundo afora. E aqui mostrando ao lado a nossa bandeira, né? A bandeira do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, que atualmente tem sede em Brasília, justamente sobre a gestão do então presidente do COFEN, senhor Manuel Carlos Nery da Silva. Esse escudete que vai trazer justamente esse emblema, aludindo à lamparina da enfermagem, simbolizando então a enfermagem moderna, graças a Florence, a precursora e fundadora da profissionalização da categoria. O museu é tecnológico em enfermagem, mas isso não nos deixou tão distante de apresentar alguns itens e instrumentos que fizeram parte da evolução desses equipamentos no espaço de enfermagem. É válido lembrar que em épocas passadas as guerras ajudaram muito que esses equipamentos fossem melhorados. Nosso museu está sediado em um prédio, que tem sua construção do finalzinho para meados do século XIX, onde você tem uma estrutura de pedra sobreposta, tijolos, cumprindo justamente a estrutura das construções para a época. Temos dois grandes benefícios, justamente a fachada do museu está voltada para a Rua João de Deus, conhecida como Antiga Maciel de Cima, e aqui atrás o Largo Teresa Batista, onde por sinal somos agraciados com os ensaios do Olodum. No nosso balcão temos aqui uma obra do Juarez Paraíso, ornamentando esse momento natalino. Nesse momento, celebramos aqui uma exposição que é justamente Florence Nightingale e seus 200 anos, pontuando o nascimento da patrona da enfermagem mundial, da precursora da enfermagem moderna. Nessa sala também chamamos a atenção para sinalizações de emergência, que justamente foi necessário para que de janeiro até o mês de outubro nós conseguíssemos atender de forma segura 2.049 visitantes. Dessa forma, Florence, com seus ensinamentos no passado, pode nos auxiliar também nesses ensinamentos futuros, principalmente no distanciamento social. Aqui ao centro nós vamos ter justamente a lamparina, que é um símbolo maior da sua representação na Guerra da Crimeia no ano de 1854, pois justamente de forma incansável à noite fez rondas noturnas, cuidando dos soldados feridos e podendo assim diminuir de 40% para 2% a taxa de mortalidade. E assim, então, se profissionaliza a categoria já na Inglaterra, onde Florence vai ser, de fato, a precursora da enfermagem moderna. Justo nesse ano, onde os profissionais mais mostrou sua força e sua importância diante do cuidar, inclusive nesse processo da pandemia do Covid-19. Atendendo o público infantil, não deixando as nossas crianças de fora, não é isso? O museu, através de duas colegas, vai desenvolver uma contação de história em um livro de tecido. Olha que coisa maravilhosa! E aqui então as crianças podem também acompanhar a história da nossa heroína baiana, Senhora Ana Nery, desde o seu nascimento até a sua partida para
justamente os alojamentos de guerra. E aí essa contação de história está disponível também no nosso Instagram. Acompanhe a nossa página, siga, curta e justamente leve suas crianças também para poder assistir esse trabalho. Aqui na sala do cuidar, né, que é a sala de exposição 1, a gente conta um pouco da história desse cuidado, né, como ele se moldou ao passar do tempo. E obviamente um grande trabalho do designer e artista, senhor Marcelo Dantas, vai trazer a substituição de letras por objetos do dia a dia, do uso desses profissionais. E justamente essa evolução que começa desde a ancestralidade, trazendo o princípio do cuidado, da assistência, da maternidade, até o processo da profissionalização da categoria. Obviamente, passando pelos deuses gregos, Asclépio e Higéia, também pelas religiosas, as irmãs vicentinas, e trazendo a grande precursora, a senhora Florence Nightingale, com suas rondas noturnas e possibilitando o universo e o ingresso da mulher nas guerras e na enfermagem. Ainda nesse ambiente, vamos perceber justamente as indumentárias, pois justamente o início das escolas aqui seguiu um pouco dessas restrições, essa forma com que as roupas precisavam ter o aspecto das religiosas. E aí a Escola de Enfermagem Ana Nery surge com essas indumentárias que atendia as alunas, tanto em um curso teórico, quanto no curso teórico e prático, isso no ano de 1926. Essas réplicas fazem uma representação do que era essas indumentárias antes do jaleco, que tempos mais tarde passou a ser a expressão maior do profissional de enfermagem, do técnico ou do auxiliar. Lembrando que a primeira indumentária adotada foi justamente essa, uma indumentária de vestido branco com listas azuis e um avental branco. Ainda nessa visão da tecnologia que esse espaço tem, do avanço e comunicação que nós temos para todo o público, é preciso lembrar que a enfermagem ela se moldou em cada parte do mundo em tempos distintos, mas todos eles pensando no cuidar. A exemplo, então, do nosso Henri Dunant, na Suíça, que é o fundador da Cruz Vermelha Mundial, a Cruz Vermelha da Suíça, que tempos mais tarde inspirou tantos outros movimentos de cuidado a feridos de guerra. Lembrando também que na linha do tempo dessa enfermagem no Brasil, tivemos um cuidar mesclado pelos princípios indígenas, desses grandes homens e mulheres que já existiam aqui no nosso solo, também do cuidado português, que vai trazer a experimentação e as questões laboratoriais, e acima de tudo o cuidar africano, que aqui realmente pôde propor uma assistência fitoterápica, homeopática, mas também da cultura popular, das ervas medicinais e dos costumes religiosos de cada povo africano, compreendendo assim uma moldura da saúde brasileira sobre um aspecto afro-brasileiro. A linha do tempo desse painel, que contracena com essa gaze ao fundo, trazendo uma ideia de papel envelhecido, vai destacar para a gente uma grande data, que é justamente o ano em que, de 1944, onde a Força Expedicionária Brasileira envia 73 enfermeiras para atuar na Segunda Guerra Mundial, e por grande destaque vamos ter aqui uma mostra da indumentária original, que então pertenceu à senhora Jandira Bessa Meireles, uma baiana que foi então destinada para esses alojamentos para poder atuar nos hospitais de campanha da Itália. E olha que naquela época já tinha ironia, hein? Já havia gente que não acreditava na possibilidade do Brasil ir, e ainda assim a FEB fez da ironia o seu grande destaque, utilizando o símbolo de uma cobra fumando cachimbo para destacar a indumentária e a bravura do povo brasileiro que possivelmente venceu esse trabalho. Atendendo um trabalho sensorial e tecnológico, o museu aponta por duas cúpulas, onde nesse momento nós somos o paciente. Nós vivenciamos esse aspecto do atendimento desde o início de um socorro até o momento que o profissional de enfermagem pode proceder todo o seu ato de humanização. Afinal, já dizia em sua grande cátedra no ano de 1971, a senhora enfermeira Wanda Horta de Aguiar: a enfermagem é gente que cuida de gente. Aos 51 anos de idade, estoura a Guerra do Paraguai. É nesse momento que Ana Nery se vê em seu grande conflito emocional, pois 3 dos seus filhos acabam se dirigindo aos alojamentos de guerra. 2 por convocação e 1 por se alistar como voluntário. Ana Nery então escreve uma carta ao então presidente da província, senhor Manuel Pinto de Souza Dantas, e pede autorização para estar nos alojamentos de guerra.
E essa carta foi uma narrativa mais emocionada de uma mãe querendo naquele momento cuidar mais de que 3 filhos, e sim de toda uma legião de guerra. Tendo já marchado para o exército 2 de meus filhos, além de um irmão e outros parentes, e havendo-se oferecido o que me restava nesta cidade, aluno do 6º ano de medicina para também seguir a sorte de seus irmãos e parentes na defesa do país, oferecendo seus serviços médicos, como brasileira, não podendo ser indiferente aos sofrimentos dos meus compatriotas, e como mãe, não podendo resistir à separação dos objetos que me são caros, e por uma tão longa distância, desejava acompanhá-los por toda parte, mesmo no teatro da guerra, se isso me fosse permitido. Mas, opondo-se a este meu desejo, a minha posição e o meu sexo, não impedem, todavia, estes 2 motivos a quem eu ofereço os meus serviços em qualquer lugar dos hospitais do Rio Grande do Sul, onde se farão precisos, com que satisfarei ao mesmo tempo os impulsos de mãe e os deveres de humanidade para com aqueles que ora sacrificam suas vidas pela honra e brios nacionais e integridade do Império. Após essa carta, Ana Nery então é autorizada a estar nos alojamentos de guerra. Nesse momento, seu deslocamento se dá de navios, partindo de Salvador para Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, onde pôde, com as religiosas de São Vicente, aprender um pouco dos princípios do cuidado. Lá estava Ana Nery então inserida nos alojamentos de guerra de Salto, Paraguai e em algumas outras regiões, onde de seus próprios recursos pôde também ampliar esse atendimento. Ana Nery levar um pouco de consolo às enfermidades. Ana Nery, portanto, regressa da guerra 5 anos após todo esse trabalho. E aqui no Brasil ela vai ser reconhecida por Dom Pedro II, onde lhe é encomendado um retrato em tamanho real, justamente pintado por Vitor Meirelles, que hoje se encontra na Câmara Municipal de Salvador. Voltando a Salvador para pegar alguns pertences no ano de 1870, Ana Nery pôde então ganhar das religiosas do Convento dos Humildes em Santo Amaro essa coroa em folheados dourado, onde tinha uma inscrição na sua faixa: As Heroínas da Caridade, a Baiana Agradecida. Essa pintura do Prisciliano Silva vai destacar também seu grande trabalho e importância. Ana Nery, que não se limitou somente a cuidar dos soldados brasileiros, mas também dos soldados paraguaios, pois entendia que tudo ali no alojamento de guerra era vida. E aí, como nos traz um dos seus tataranetos, ela teria ganho esse crucifixo, esse Cristo, onde justamente seria dado de presente por soldados paraguaios, em reconhecimento a seu grande trabalho. E se na história da enfermagem temos o dia 12 de maio como o destaque dos enfermeiros, é no dia 20 de maio, o dia que se celebra de alguma sorte a partida de Ana Nery, que vai se ter então o dia do técnico e auxiliar. Ana Nery vinha a falecer justamente no ano de 1880, na cidade do Rio de Janeiro. Então, tempos mais tarde, seus restos mortais vai ser então transferido aqui para Salvador, onde encontra-se depositado nessa urna, que é jacarandá e prata, seguindo os estilos de urnas de casamento para a época. E hoje se encontra sediada no Museu Incomodato de Empréstimo. A enfermagem ela está em todos os ciclos da vida do indivíduo. Justamente através desse trabalho nós conseguimos pontuar que, independente da idade, a enfermagem traz essa relação do cuidado, essa relação da assistência, esse acompanhamento ao indivíduo acamado, mesmo antes do seu processo de patologia. E assim a sensibilidade do quanto cuidar e a humanização está em aspecto e não paralela uma à outra. E assim, a partir que o afeto acontece, justamente nós evoluímos também a nossa assistência. Não existe um paciente sem seu enfermeiro, como não há enfermeiro sem o seu paciente. E o toque, obviamente, vai sendo sempre a manutenção mais especial do cuidado. Mas aí vamos falar um pouco do discurso um pouco mais sério. A um dado momento da história, nós sabemos que nossos povos afrodescendentes não tiveram destaque em quase nenhuma categoria do mundo. Não foi diferente também na área da enfermagem.
não foi diferente no cuidar. E aqui nós trazemos desde 2015 uma exposição que fala justamente da invisibilidade do afrodescendente na enfermagem mundial, em especial também na enfermagem brasileira. As amas de leite tinham grande papel na assistência e no cuidado do filho do senhor de engenho, desde a amamentação desses meninos, como basicamente também os cuidados e manutenções da sua saúde. Isso não se limitou somente no momento da escravidão, mas foi justamente pós a escravidão que podemos sentir o peso maior desse processo de preconceito e discriminação da função que cada uma dessas mulheres e homens exerciam. Dentre eles e elas, as ialorixás, as mães de santo, curandeiras, benzedeiras, parteiras, que através dos seus espaços religiosos faziam cuidado e assistência à população. Era o caso, por exemplo, da senhora Maria de Colondina, ou enfermeira Colom. Também essas mulheres atuaram na guerra. Foi o caso da senhora Maria Soldado, que não se limitando a ser enfermeira voluntária nos alojamentos de guerra, resolveu também destinar-se ao campo de batalha, onde foi ferida, isso na Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo. E também na Segunda Guerra Mundial, a senhora Nair Paulo de Mello. E é nesse momento que a gente vai trazer a definição que a escola de enfermagem dizia dos afrodescendentes naquele momento. E assim a senhora Ethel Passo definiu como ignorantes, sem condição intelectual, moral e estética para o trabalho executado pelas enfermeiras padrão, vale-se dizer mulher culta e branca. Dessa forma, desde o ano de 1920, alunas negras não eram aceitas nas turmas de enfermagem do nosso país. Isso as escolas que tivessem o modelo da enfermagem do padrão nightingaliano. Ethel Passo era uma enfermeira norte-americana e que trazia justamente aqui um sistema de organização para o sistema de saúde pública que o Brasil tinha no momento. Começamos a respirar. Em 1943, a USP lança um curso de enfermagem e nessa primeira turma vai então conter uma das afrodescendentes, a senhora Josefina de Mello. Também a senhora Lúcia Conceição da Costa, que justamente se inscreve após ter todo um trabalho voltado à Cruz Vermelha Brasileira da época. Lembrando que as samaritanas da Cruz Vermelha exerciam funções e assistências domiciliares, cuidando e evitando que a patologia, as doenças, as contaminações tomassem boa parte da população. E assim temos as primeiras alunas. 2020, e nós temos a honra então de apresentar uma mudança também nessa percepção preconceituosa, não que já vencemos todas as barreiras dela. E aí, senhor Manuel Carlos Nery da Silva, atual presidente do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, licenciado em Enfermagem e Obstetrícia, e que justamente pontua tanto o gênero quanto a questão da etnia à frente desse processo do cuidar. A enfermagem mudou muito, né? É por isso que nós, ao ano de 2015, celebramos aqui uma homenagem a grandes profissionais que puderam e que estavam ainda atuando diretamente no cuidado. E esse ano, não sendo diferente, nós do MUNEAM, Museu Nacional de Enfermagem, abraçamos a campanha Abrace a Enfermagem, valorizando todos os profissionais. O museu segue com suas limitações e distanciamento social, o cuidado e assistência através da própria máscara e justamente dando conselho: fique em casa, saia somente se for necessário. O afrodescendente sempre teve uma contribuição na enfermagem brasileira e hoje, não sendo diferente, requer um pouco da sua ajuda e da sua atenção. Compartilhe essa história. E assim o museu encerra essa visita, celebrando justamente o papel do afrodescendente na assistência do cuidado, na enfermagem brasileira, na enfermagem mundial, inserindo na literatura mundial um espaço onde o negro pôde também contribuir e justamente segue contribuindo. Abrace essa causa. Aqui temos a valorização de um recorte de um país tão misto no seu cuidar, como também no seu povo, e justamente trazendo o quanto esse cuidado se mescla entre a assistência e princípios básicos do cuidado.